Se é só mudar a crença ou pensar positivo, por que é tão difícil? Por que tanta gente tenta e não consegue ver resultado? O pensamento negativo, a crença de que algo ruim vai acontecer, pode ter um efeito fisiológico tão poderoso quanto o positivo, só que para o lado ruim. Já houve um caso de alguém que foi diagnosticado com câncer terminal de fígado e morreu em poucas semanas, certo de que era por causa da doença. Só que a autópsia mostrou que o diagnóstico estava errado. O câncer era mínimo, não tinha metástase. A conclusão foi que a crença absoluta dele na morte iminente pode ter sido a causa real. O que a gente pensa, acredita, sente, influencia direto o corpo. Os pensamentos geram sinais químicos ou energéticos que as células leem lá nos receptores da membrana do mesmo jeito que leem os sinais do ambiente externo. Esses sinais viajam pelo corpo e dizem para as células como se comportar, se é para crescer e se reparar ou se é para entrar em modo de alerta e defesa. Mas aí vem aquela pergunta: se é só para mudar a crença ou pensar positivo, por que é tão difícil? Por que tanta gente tenta e não consegue ver resultado? A explicação é a diferença entre duas partes da nossa mente, a consciente e a subconsciente. A mente consciente é essa que a gente usa para pensar agora, para ter ideias novas, desejos, planos. É a mente criativa, voluntária, mas ela processa informação mais devagar, relativamente. A subconsciente guarda nossos hábitos, tudo que a gente aprendeu a fazer sem pensar, tipo dirigir, andar de bike, nossas reações automáticas e, o mais importante, nossas crenças mais profundas sobre nós mesmos e o mundo. Ela processa milhões de vezes mais rápido que a mente consciente e está no comando na maior parte do tempo. Dizem que uns 95% do nosso dia a dia está no piloto automático do subconsciente. E de onde vêm esses programas do subconsciente? Boa parte vem da infância, principalmente ali, nos primeiros 6, 7 anos. O cérebro da criança funciona muito em ondas cerebrais mais lentas, delta e teta, um estado parecido com hipnose. Isso quer dizer que a criança meio que baixa informações, comportamentos, crenças direto para o subconsciente sem filtro crítico. O que ela vê e ouve dos pais, do ambiente, vira a programação básica dela sobre como o mundo funciona e quem é ela nesse mundo. O conflito aparece quando o que a gente quer conscientemente, tipo, quero ter mais saúde, quero ser feliz, bate de frente com o programa que está rodando lá no fundo, tipo, doença é coisa de família, eu não sou capaz, a vida é uma luta. E como o subconsciente é muito mais poderoso e está no controle na maior parte do tempo, adivinha quem ganha? O programa antigo. É por isso que a gente se auto-sabota às vezes. A gente quer ir para um lado com a mente consciente, mas o comportamento automático que vem do subconsciente leva para o outro. Essa é uma das razões pela qual a técnica de sincronização bioenergética, uma terapia simples, rápida e não invasiva, usa cinesiologia, que é um teste muscular para mostrar isso. O corpo ligado ao subconsciente sabe a verdade, mesmo que a gente tente dizer outra coisa conscientemente. O braço fica fraco se a afirmação não bate com a crença lá do fundo. E a técnica é capaz de atuar na reprogramação de programas inconscientes. Programas que a gente nem lembra de ter instalado podem estar limitando a gente até hoje. E esse embate entre consciente e subconsciente se liga com a questão da escolha biológica básica entre crescer e se proteger. As células e nós, como organismos, temos basicamente dois modos de operar. O modo de crescimento, que é para desenvolver, reparar, manter tudo funcionando, pegar nutrientes, interagir de boa com o ambiente. E o modo de proteção, que é a resposta quando a gente percebe uma ameaça. A famosa resposta de luta ou fuga. O ponto crucial é que esses dois modos meio que se excluem. Não dá para estar totalmente aberto para o crescimento e, ao mesmo tempo, totalmente fechado para se proteger. Ou é um ou é outro, predominantemente. E o que dispara a proteção? Justamente a percepção de estresse. Quando o cérebro entende que tem uma ameaça. Pode ser um leão de verdade ou uma preocupação com dinheiro, uma briga, aquele boleto que sempre vence. Não importa, ele aciona o eixo HPA, hipotálamo pituitária adrenal. Aí libera o hormônio de estresse, adrenalina, cortisol. Esses hormônios preparam o corpo para agir rápido. O coração acelera, a pressão sobe, manda energia para os músculos. Mas, para fazer isso, ele tira energia de outras áreas. E quais áreas perdem essa energia? Principalmente as que cuidam do longo prazo, do crescimento e da manutenção.
O sangue sai das vísceras e vai para a parte musculoesquelética justamente para facilitar a luta ou a fuga. E com isso, a parte digestiva, por exemplo, fica comprometida. Em geral, processos de reparo celular diminuem e, muito importante, o sistema imunológico é suprimido. Evolutivamente faz sentido, né? Você não precisa se preocupar com a digestão se está fugindo de um predador. Só que hoje em dia, as ameaças não são mais só o leão, né? Elas são crônicas. A preocupação com o trabalho, as contas, as notícias, não acabam em 5 minutos. A gente acaba vivendo num estado de estresse crônico, mesmo que de baixa intensidade. O corpo fica o tempo todo nesse modo alerta, preparando para uma ameaça, mesmo que a ameaça seja só uma mensagem de WhatsApp chata. E esse estado crônico de proteção tem um preço alto. Ele inibe o crescimento e o auto-reparo o tempo todo, comprometendo a nossa energia, a nossa vitalidade e afeta até o cérebro. Os hormônios de estresse diminuem a atividade no córtex pré-frontal, que é onde a gente pensa racionalmente, planeja e aumentam a reatividade das áreas do medo. O medo crônico pode deixar a gente literalmente menos inteligente e mais propenso a disfunções. E dá para ver isso no dia a dia. A dificuldade de focar quando a gente está ansioso, aquela sensação de cansaço que não passa, pegar uma gripe atrás da outra, é o corpo priorizando a defesa e deixando a manutenção e o bem-estar de lado. É uma consequência direta dessa balança crescimento-proteção desregulada por um estresse que a gente percebe como constante. E esse impacto todo do estresse, do ambiente, das crenças, não fica só na gente, né? Isso tem tudo a ver com a forma como a gente influencia a próxima geração. Tem a ver com a epigenética, que é o ambiente nos influenciando, e também tem a ver com a programação do subconsciente. E aí, a visão sobre ser pai ou mãe ganha uma outra dimensão com essa perspectiva. Pais são como engenheiros epigenéticos e programadores do subconsciente dos filhos. O ambiente que eles criam desde o útero, onde as emoções da mãe, o estresse dela, viram química que afeta o bebê. E depois, nos primeiros anos, molda profundamente a biologia da criança. As atitudes, as crenças, os medos, os exemplos que os pais dão são absorvidos direto, programando a saúde física, mental e o potencial dessa criança para o futuro. Quer dizer, a responsabilidade vai muito além de dar comida e abrigo. É sobre criar ativamente um ambiente bioquímico e psicológico aonde a criança cresce. A boa notícia é que a técnica de sincronização bioenergética é capaz de atuar para ressignificar traumas que tenham ocorrido na infância ou até mesmo antes. Não importa se são traumas conscientes ou inconscientes. E se for consciente, a pessoa vai continuar a se lembrar deles, mas graças à ressignificação proporcionada pela técnica, as novas trilhas neurológicas criadas graças à neuroplasticidade cerebral dissolvem a interferência neurológica que muitas vezes está impedindo o corpo de se auto-reparar. Portanto, a qualidade do ambiente inicial pode deixar marcas para a vida toda, influenciando desde a chance de ter certas disfunções até a capacidade de formar relacionamentos saudáveis ou ter sucesso. Entenda que a gente tem muito mais poder sobre a nossa biologia e a nossa vida do que aquela visão mais antiga, determinista que a genética deixava aparecer. A perspectiva é de que a gente é co-criador da nossa realidade física. Aquela separação mente-corpo que está tão na nossa cultura meio que dissolve isso. A mente, principalmente através das crenças que rodam lá no subconsciente, é um fator chave constante para modular a nossa saúde e a nossa fisiologia. É uma visão que tira a gente daquele lugar de vítima passiva da herança ou das circunstâncias e coloca o foco no poder da nossa participação, da nossa interpretação. Então fica a reflexão. Se as crenças, especialmente as subconscientes, têm mesmo esse poder todo de moldar a nossa biologia e a nossa vida, qual seria aquela sua crença limitante que, se você conseguisse identificar e transformar, poderia destravar o maior potencial de bem-estar e realização para você? O corpo, em sua sabedoria biológica, que não erra nunca, tem essa resposta. E a técnica de sincronização bioenergética consegue fazer essa interpretação e ressignificação. Se você gostou deste vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber o nosso conteúdo diário. Para maiores informações sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder dessa prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental para você, para sua família
e até mesmo para a sua empresa.